Racing Letters, o incrível jogo de escrita em língua estrangeira. Nós já estabelecemos bem agora que escrever, a escritura, é um processo crítico na aquisição de um idioma e que receber correções de um professor, de preferência um professor nativo, bem instruído, é extremamente valioso e torna o processo de melhorar a sua proficiência no idioma muito mais eficiente. Porém, uma vez que você tenha recebido as correções das suas redações, o que você faz com essas correções, com essas redações? Reler uma ou duas vezes, tirar dúvidas com o professor é ótimo, mas não é o suficiente para você internalizar essas correções, de modo que as versões melhoradas da ortografia, do vocabulário, da gramática e até do estilo de redação passem a formar parte do seu repertório linguístico permanente. Eu me juntei aos meus colegas do Natural Language Institute, portanto, para desenhar a solução perfeita, que é Racing Letters, que é um jogo em que você vai ter que se desdobrar para reescrever os trechos das suas redações que o professor corrigiu repetidas vezes, né? E você vai se divertir a beça fazendo isso. Como que isso funciona? Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho o jogo. Você, depois de ter escrito as redações e recebido as correções, você entra no Racing Letters, você pode escolher a redação que você quer treinar, ou você pode simplesmente ir percorrendo as redações, vez após vez, né, todas as suas redações, e as correções do professor aparecem em branco. E aí você tem que rapidamente digitar a versão correta de cada uma daquelas correções. Se você fizer isso sem errar e em tempo hábil, você ganha um ponto para cada letra. Porém, se você demorar ou se você errar, o computador vai digitar em seu lugar e o computador vai ganhar o ponto. Então, para vencer o jogo, para vencer o nível daquela redação, você precisa ganhar mais pontos que o computador. E aí você também vê os fogos de artifício, que é bem legal. Então, o Racing Letters, o que ele faz? Ele torna divertido, né, o processo que normalmente seria bem chato de ter que revisar dezenas de vezes as correções do seu professor. E esse processo é extremamente útil, porque é só assim que você absorve e internaliza essas correções. Do ponto de vista da linguística aplicada, a gente pode falar em 3 transformações que esse processo, que o Racing Letters facilita, efetua. Uma dessas transformações eu já fiz referência nos últimos vídeos, que é o que a própria redação faz. É converter um conhecimento passivo em conhecimento ativo ou produtivo. Em outras palavras, estruturas gramaticais, etc., que você reconhece quando você lê ou quando você ouve, mas não saberia usar na fala, a escrita faz essa ponte, constrói essa ponte, né? E aí você passa a poder usar aquilo, não só nas suas redações, mas também na sua fala. Segundo a transição, é entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, se você estudar aquelas correções do seu professor uma ou duas vezes, está ali, na memória de curto prazo. Mas daqui 1 mês ou 2 meses você já esqueceu. Mas com esse processo de revisão que o Racing Letters propicia, não, aí realmente se torna um conhecimento permanente de longo prazo pela repetição. E não só repetição no sentido de revisar, mas repetição de você ter que reconstruir aquelas partes da redação. E a terceira transição é entre conhecimento explícito e o conhecimento implícito. Então, o conhecimento explícito é aquele conhecimento de regras, aquele conhecimento mais acadêmico, formal, que é útil e que você, ao fazer uma redação, você tem tempo de fazer referência às regras gramaticais, às definições das palavras, né, e usar na redação. Na fala você não tem tempo para isso, né? O conhecimento explícito não te ajuda. Mas o Racing Letters, te estimulando a revisar vez após vez essas regras gramaticais, definições, etc., já na prática, né, já aplicado a casos reais da sua produção linguística, esse conhecimento se torna implícito ou automático.
intuitivo. Ou seja, na hora que você precisa daquela expressão, daquela palavra, daquela estrutura, escrever com ortografia correta, com bom estilo no idioma, você faz isso de forma automática, porque o conhecimento se tornou implícito. Portanto, aí você tem a explicação do ponto de vista da linguística aplicada de por que Racing Letters, junto ao processo de escrita e correções de um professor em geral, é tão poderoso na aquisição de uma fluência cada vez maior no idioma. Mas para você realmente entender, você precisa experimentar. Então, se você já submeteu a sua redação para correção gratuita de redação de inglês, português, francês ou espanhol, então é só fazer o login na sua conta e entrar na opção de jogos, especificamente Racing Letters. E se você ainda não aproveitou essa oferta, então aproveite hoje para enviar sua redação para uma correção gratuita. Não deixe de fazê-lo. Até a próxima!